Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, em um outro lugar ali na floresta, Zumbi Maromba vai puxando o ônibus como se não fosse nada, começa a escutar algo. Que barulho é esse? Grisalho pergunta o que está acontecendo. Tem algo de errado. Uma horda de zumbi vai vindo atrás deles. Parece que estão sendo atraídos por algo. Grisalho se pergunta de onde apareceu tantos zumbis. Ei, não saia do ônibus, fique aí dentro. O pessoal lá dentro fala que eles vão virar merenda. Deixa eu ir lá dar uma olhada. O Chão começa a se aproximar deles. Os zumbis passam direto sem atacá-lo. O pessoal pergunta por que o zumbi não tá atacando o Chon. Eles estão simplesmente o ignorando. Grisalho pergunta por que eles estão fazendo isso. Pergunta se não estão atacando o Chon porque ele também é um zumbi. Outro cara fala que não é isso para eles olharem bem ali. O pessoal vai olhando, percebe que todos eles estão indo em direção àquela aldeia. Cabelo Azul pergunta pro Grisalho se aquele era o destino deles. Grisalho diz que isso é ruim, aquela é a aldeia onde estavam sobreviventes. Vocês vão pros seus assentos e apertem os cintos. E eu acho melhor vocês segurarem firme. Já faz um tempo que eu não participo da maratona. Vamos ver se eu ainda tô em dia. Grisalho rapidamente já aperta o cinto dele. O pessoal diz pro Chon que todos eles já estão sentados. É só eles falarem e o Chon começa a correr com o ônibus. Sai a voada, não tá nem aí pros caras lá dentro. Todos vocês, saiam do meu caminho. Atropela todo mundo que tava na frente. Enquanto isso, na aldeia, o pessoal continua bagaçando a carne diferenciada. Um deles se pergunta por que o corpo tá coçando do nada. O outro fala que isso é tão saboroso e diz pra deixar a perna pra ele. O cozinheiro percebe alguém ali, fica feliz pelo Galego ter voltado. Diz que como é um subordinado leal, preparou a sopinha do Galego. Galego pergunta do que é feito. Parece que os subordinados dele realmente são leais. Esse aqui é o Galego depois do apocalipse. O cara diz que esse é o mínimo que poderia fazer. Galego percebe algo, vê que os zumbis estão se aproximando. Pergunta por que o cozinheiro deixou a porta aberta. É pra ele ir lá fechar imediatamente antes daqueles zumbis entrarem. Pensa que isso não é normal, tem uma porrada de zumbis ali. O cozinheiro diz que se ele for ali vai dar ruim. Pergunta pro Galego se ele realmente tem que fazer isso. O Galego já aponta a besta falando pra ele adiantar ao lado. O cozinheiro morrendo de medo diz que vai fazer isso. O zumbi já segura no braço dele. Fica gritando falando que agora já era. Começa a pedir ajuda do Galego. O zumbi já dá uma mordida no pescoço. Aqueles zumbis quebram a barricada de fogo e vão entrando. O pessoal que tava bem de boa degustando a carninha se pergunta o que há de errado. Só dá pra escutar os gritos deles pedindo ajuda. O Galego já sai voado falando que os subordinados deles são um bando de tolos. Acabou que a irmãzinha do Chon foi deixada pra trás. Continua chorando, chamando por ele. Vocês aí dentro, eu espero que vocês estejam se segurando. Joga o ônibus lá pra frente. Por causa do barulho, os zumbis em volta percebem eles. O Chon vai saindo de trás do ônibus. Parece que tem bastante zumbis aqui. E então essa era a aldeia que tinha sobreviventes. Espero que ainda tenha restado alguns deles. Deixando isso de lado por enquanto. Vamos começar eliminando esses zumbis aqui primeiro. Joga o ônibus pra cima deles. Vai segurando bem firme nas correntes. Começa a girar o ônibus como se fosse Blade. Sai voando zumbi pra todo lado. Mandou um bocado de arrasta pra cima depois daquela. O farol do ônibus liga do nada. Ei vocês, desliguem as luzes um pouco. Não tenham medo, eu não vou machucá-los. Falou pra desligar a luz, o cara já aponta uma lanterna pro rosto dele. Esse cara não tá me escutando? O cara começa a entrar em pânico. Fala que tem um zumbi ali que consegue falar, que é pra eles correrem. Mas o quê? Se eu quisesse acabar com esses caras, já teria acabado. Grisalho pergunta por que o Chon tava balançando o ônibus daquele jeito. Quase eliminou todo mundo lá dentro. O Chon não responde e vai em direção a alguém. O cara diz que isso é ruim, uma pedra caiu bem em cima de sua perna. Diz pra aquele zumbi não chegar mais perto. O Chon simplesmente passa por ele. Vai indo em direção a uma das cabanas. Finalmente ele encontra sua irmãzinha. O Chon fica olhando pra ela em silêncio. Xiaoxin. Ela grita pra aquele zumbi ir embora e não devorá-la. Ah, mas o que? Ela não me reconheceu? Xiaoxin, eu... Não, eu finalmente descobri que ela tá viva e agora ela não me reconhece mais. Ela fica chorando, diz pra alguém ir ali salvá-la. Fala pro grande irmão não abandonar ela. O Chon cai de joelhos no chão. Xiaoxin, me perdoe. Minha aparência deve estar horrível agora. Você provavelmente está com medo de mim. Você parece estar bastante assustada. Eu não sei o que fazer. Eu sinto muito. Parece que o seu grande irmão é um inútil. Xiaoxin começa a olhar pra ele. Acaba lembrando de seu irmão. Se pergunta se aquele zumbi poderia ser. Levanta do chão e vai indo em direção a ele. Segura no rosto do Chon e pergunta se ele é o irmão dela. Ela não tá enganada. Aquele rosto. Com certeza é o irmão dela. Começa a abraçar ele. Diz pro Chon nunca mais deixá-la sozinha. Ela vai escutar ele de agora em diante. Vai ser uma boa menina. Xiaoxin, me desculpe. Tudo isso é culpa minha. Eu prometo. Nunca mais vou te abandonar novamente. Grisalho pede desculpa. Diz que não queria atrapalhar a reunião de
família, mas aquele ambiente ali tá bem estranho, aquelas pessoas estão agindo fora do comum. O cara atrás do Grisalho fala pra ele dar uma olhada, a perna daquele cara já era. Grisalho, segurei minha irmãzinha, vou ali dar uma olhada. Começa a ir em direção ao cara. Ei, você tá bem? O cara fica murmurando, falando que quer carne. O quê? Você disse carne? Repete várias vezes que ele quer carne. Esse comportamento tá me lembrando aqueles caras lá da banheira. Ele disse que quer carne agora mesmo. Galego diz pro Uchon tomar cuidado, aquele cara sofreu uma mutação. Você não precisa se preocupar comigo. O bicho já amassa a cabeça do cara. Vocês vão indo em frente. Galego diz pra eles procurarem um lugar pra se esconder. Vários zumbis vão se aproximando dali e aqueles caras que degustaram a boa carne começam a sofrer a mutação. Esse zumbi aqui tem mais resistência que o normal. O bicho escapou e já vai indo pra cima do Uchon. Eu sinto muito por isso estar acontecendo com você. Eu deveria ter te eliminado antes de se transformar. Não se preocupe, desse jeito você não vai sofrer muito. Há muitos deles se transformando, eu tenho que acabar com isso rapidamente pra poder encontrar Xiaoxin e o Grisalho. O cara no chão fica pedindo ajuda, dizendo que tá se transformando. Não era pra isso estar acontecendo com eles, provavelmente foi por conta daquela carne. Mas aquela garotinha tinha provado a carne primeiro e ela não se transformou num zumbi. Esse cara disse garotinha, o mesmo fica repetindo, dizendo que não quer morrer. Fala pro Uchon ajudar, mas já é tarde demais, ele acaba se transformando. Você acha mesmo que eu vou ajudar? Pessoas como vocês não merecem ajuda. O cara vai se levantando, começa a ir pra cima do Uchon. Nunca eu iria ajudar pessoas do seu tipo. Dá uma pancada na cabeça do zumbi. É ajuda que você quer? Tá certo, eu vou te ajudar então. Acabando com a sua raça de vez, é dessa forma que eu vou te ajudar. Enquanto isso, em uma das cabanas, o pessoal fecha a porta rapidamente para os zumbis não entrarem. Um deles diz que aquela porta não vai aguentar por muito tempo. Pergunta pro Grisalho o que eles podem fazer. Grisalho diz que eles podem esperar pelo Uchon. Uma pessoa corre do lado do cabelo azul, segura no Grisalho, pergunta o que ele tá fazendo ali, dá um tapa em seu rosto, diz que já tinha falado pro Grisalho sumir da vista dele. Grisalho é jogado na porta. Mulher segura o cara, pergunta o que ele tá fazendo. Não foi fácil pro Grisalho chegar até ali. Não pode ficar batendo nele dessa maneira. Cabelo azul se pergunta o que tá acontecendo. O cara pergunta se a mulher vai continuar protegendo aquele garoto. Ele atraiu todos os zumbis pra ali. Grisalho diz que isso é muito engraçado. Pergunta desde quando aquela pessoa acha que são família, mas já faz um tempo desde que eles não se veem. Pergunta pro pai se sentiu a sua falta. Ao mesmo tempo, em uma outra cabana, uma pessoa começa a apontar a besta pro Uchon. Se pergunta o que é de errado com aquele zumbi, ele é muito rápido. Galego diz que seus movimentos são tão rápidos que nem pode acompanhar. Mulher diz que não esperava que aquele dia fosse chegar tão rápido. Galego pergunta do que ela tá falando. Morena diz que só falou a verdade. Essa daqui, rapaziada, é a morena do Uchon depois do apocalipse. O Galego e a gangue dele acabou com tantos zumbis, agora chegou a sua vez de ser devorado por eles. Galego já fica com raiva. Morena fica encarando ele. Do nada ele ri, joga aquela besta no chão, segura no pescoço dela, pergunta até quanto tempo ela vai ficar contrariando ele. Aquela atitude dela com ele nunca muda. Por que ela não poderia aprender a ser mais obediente com ele? Morena começa a chorar. Galego pergunta se ela quer que ele faça aquilo de novo. Dessa vez a outra perna dela que vai ser arrancada. Morena diz pra ele apenas mandar ela de arrastar pra cima. Galego fala pra ela parar de dizer essas coisas que fica irritando ele. Fica olhando pra ela no chão, começa a dar um suspiro. Do nada ele pede desculpa dizendo que tava errado, pergunta se ela se machucou. Ele promete se ela escutar obedientemente, ele não vai fazer esse tipo de coisa com ela de novo. A única coisa que ele quer é que ela pare de fazer birra. Ela tem que esquecer o Uchon que foi de arrastar pra cima 6 meses atrás. Morena já dá uma mordida no dedo dele. Galego começa a gritar. Morena rapidamente vai pra cima daquela besta. Galego pergunta o que ela tá tentando fazer. Morena diz que em vez de ficar com ele, ela prefere morrer. Ele pensa se ela realmente pretende fazer isso. Rapidamente ele tira a besta da mão dela. Tiro da besta acaba voando pra fora da janela. Pergunta se ela prefere morrer ao invés de amar ele. Tin Lee fala que desde aquele dia ela planejava fazer isso. Acha que agora não vai ser mais preciso. Aquela flecha que foi disparada, os zumbis vão ser atraídos por ela. Agora tá na vez do Galego morrer. Galego fica olhando pela janela, já vai indo até lá. Começa a olhar de relance. Percebe que a flecha acertou um zumbi. O Uchon acabou segurando ela. Vai olhando pro Galego. Galego diz que conhece aquele olhar. Se pergunta se é realmente o Uchon. Agora deu ruim. Já vai correndo em direção à Morena. Começa a segurar nela. Ela fica falando pra ele colocar ela no chão. Ele pensa que o Uchon deveria ter morrido. Ele viu com os próprios olhos. Ele foi devorado por todos aqueles zumbis. Mas por que ele continua vivo? Começa a sair daquela casa. Já vai olhando pro lado. Percebe que o Uchon já tá na cola dele. Pensa que ele é muito rápido. Mas que o Uchon não é mais um humano. O zumbi aparece atrás dele. O Uchon já dá uma voadora na cabeça. Galego e a Morena são jogados no chão. E enquanto isso, o Grisalho fica batendo no cara. A mãe diz pra ele parar com isso. O pessoal não sabe muito bem o que fazer naquela situação. Mãe diz que aquele cara ainda é o pai dele. Grisalho fala que não é, ele nunca foi. Pergunta por que a mãe acha que ele arriscou a vida pra voltar ali. Só tem um único motivo pra ele ter feito isso. Ele nunca considerou aquela pessoa ali como seu pai. Ali e agora ele vai acabar com suas próprias mãos. Porta atrás do Grisalho
Grisalho esbagaça toda do nada, vários zumbis voaram lá dentro. Grisalho se pergunta o que é isso. Tinha que ser, o Ultron é realmente um cara assustador. Quase deu um ataque cardíaco nele e fala pro Ultron tomar mais cuidado da próxima vez. Galego fica caído junto com a Morena. Ela começa a lembrar de algo, fica chamando pelo Ultron. Naquele dia, quando o Ultron foi de arrasta pra cima, ela entrou em desespero enquanto via aquilo. Galego tinha dito pro cara quebrar logo aquele vidro. O cara com um pedaço de ferro esbagaça o vidro. Todos eles vão saindo dali. Shao Xin fala pra Tin-Li soltá-la, ela quer ir junto com o irmão. Começa a correr em sua direção. Tin-Li fala pra ela não fazer isso. Zumbi vai pra cima dela, ela fica gritando pelo irmão. Tin-Li diz pro Galego soltá-la, começa a ir em direção ao Shao Xin. Zumbi dá uma mordida em alguém. Morena conseguiu salvar ela pergunta se a Tin-Li tá bem. Aquele zumbi acabou mordendo a perna da Morena. Morena começa a chamar pelo Ultron, pergunta por que isso teve que acontecer. Galego fica sem acreditar, o cara lá atrás fala que ela foi mordida por um zumbi. Galego toma o machado da mão do cara, o pessoal vai acabando com aquele zumbi. Galego pensa que não vai ter uma outra escolha, ele vai ter que fazer isso se quiser que ela continue viva. Se prepara pra dar uma machadada e faz o que tinha que ser feito. Morena pergunta por que isso teve que acabar assim. O Ultron tinha dito que ia voltar pra ela, por que ele não cumpriu a sua promessa. Zumbis vão devorando ele. Morena acorda e vai apontando pra uma casa, se pergunta se aquele é o Ultron. Aquele zumbi é bem parecido com ele, diz pro Ultron olhar pra ela mais uma vez. Do nada um zumbi aparece atrás. O Ultron rapidamente percebe a situação, na velocidade da luz já aparece atrás da Morena. Ela olha pra trás pra ver o que tá acontecendo. Aquele zumbi dá uma mordida nas costas do Ultron, mas pra ele aquilo ali não é nada. Morena fica encarando. Grisalho aparece e já dá uma pancada na cabeça do zumbi. Fala que esses zumbis são bem chatos. O Ultron aproxima o rosto da Morena. Ela pergunta se é realmente ele. O que você disse naquele dia, eu consegui escutar. Morena se pergunta do que ele tá falando. Naquela hora, a sua voz me fez acordar. Eu realmente dei o meu melhor pra poder resistir, mas naquele momento eu não consegui levantar. Morena começa a chorar. Pergunta se ele é realmente o Ultron. Tin-Li, me desculpe. Foi tudo culpa minha. Ela já abraça ele falando que ele finalmente tá de volta. Durante todo esse tempo ela esteve esperando por ele. Eu sinto muito, você deve ter passado por muita coisa, não é? Morena diz que não é culpa dele. Nunca que ela iria culpar ele por isso. Galego fica olhando pra essa cena com inveja lá atrás. Diz que aquele ser insignificante ainda tá vivo, mesmo que ele tenha morrido e o inferno tenha recusado a sua ida. Agora ele vai garantir isso, vai mandá-lo de volta pra lá, custe o que custar. Grisalho fala pro Ultron tomar cuidado. Rapidamente ele já segura aquela flecha. Galego pensa se ele tem olho nas costas. Li-chan, há quanto tempo eu não te vejo? Você sentiu a minha falta? Não acha mesmo que eu sou aquela mesma pessoa de antes, não é? Agora eu vou te mostrar uma coisa. Eu espero que você não esteja pensando que não vou acabar com você. Flecha já pega no ombro dele. Galego voa pra longe. Grisalho atrás do Ultron fica rindo. Flecha acabou prensando ele na parede. Se pergunta por que as coisas ficaram assim. Fica gritando dizendo que isso não deveria estar acontecendo. Morena olha surpresa pra ele. Shao Xin corre em direção ao Ultron. Diz que ficou muito preocupada com ele. Shao Xin, você não comeu aquilo, comeu? Ela pergunta se ele tá falando da carne de zumbi. Então você realmente comeu? Ela diz que não, nunca comeria aquilo. Colocou na boca, mas vomitou secretamente pra eles não perceberem. O irmão mais velho tinha ensinado pra ela esse truque antes. Naquele tempo, o Ultron diz que se a comida da mamãe não tiver boa, ela pode esconder debaixo da língua e vomitar no banheiro depois. Shao Xin, você ainda lembra disso? Ela diz que viu no que o pai e a mãe se transformaram. Parece que eles nunca mais vão voltar. Aqueles zumbis que o pessoal comeram também são os pais e as mães de outras pessoas. Por isso ela não queria comer aquilo, definitivamente não queria comê-los. O Ultron olha pra ela em silêncio. Tin-Li fica brava ao escutar aquilo. Diz que o Galego não cumpriu a promessa dele, ele tinha prometido pra ela que nunca machucaria Shao Xin. Começa a olhar pro Galego lá atrás. Galego ri dela, diz que às vezes ele se sente estranho. Pergunta se ela sabe o motivo disso. Uma pessoa como ele acabou se apaixonando por uma mulher tola como ela. Pergunta se ela não entende os seus sentimentos. Esse cara tá fazendo bastante drama. Grisalho puxa a flecha do peito dele e diz que não tá nem aí. Não é pra ele ficar agindo como coitadinho, os vilões geralmente têm que morrer. Pessoas más não podem ficar implorando assim por misericórdia. Seria melhor se o Galego parasse com aquela atuação ali e fosse atuar direto no submundo. Assim que o Grisalho ia dar uma estocada no Galego, o cara entra na frente. Galego pergunta por que o Raul Mal fez isso. Ele diz que vai cuidar daquele Grisalho, que é pro Galego fugir dali. Os capangas do Galego falam pro Grisalho não fazer isso. Perguntam se o Grisalho esqueceu quem foi que acolheu ele. Você disse acolheu? Se você não tivesse falado, eu já teria esquecido. Mas agora, como você me lembrou, eu fiquei com mais raiva ainda. Raul Mal grita falando que a mão dele tá sendo arregaçada. Pergunta se o pessoal não vê que o Grisalho ficou louco, se só vão ficar assistindo. Pergunta se eles não querem ir pra cidade B. Se o Galego tiver morto, ninguém vai conseguir entrar
entrar naquela cidade. Pai fala pro Grisalho parar com isso, ele não passa de um ser imundo. Grisalho pergunta se ele tá tristinho porque vai ser morto por suas mãos. Pai fica bravo e pergunta como ele ousa dizer isso. Já pega a forquilha da mão de um cara. Agora ele vai dar uma lição em seu filho. O Chon já segura na ponta da forquilha, fica encarando o pai do Grisalho. O pai já se joga no chão, começa a se mijar, diz por favor pra aquele zumbi ter misericórdia dele. Grisalho fica rindo. Aquela cena ali é muito hilária. Nunca achou que fosse ver aquele velho se mijando de medo. Romal fala que agora é a chance dele. O Grisalho abaixou a guarda, toma aquela flecha e diz que agora o Grisalho já era. Ah, então você tá se achando corajoso. Dá uma joelhada na barriga do Romal, diz que ele não passa de um cachorro que seguiu o mestre errado. Romal fala que pelo menos o Grisalho conseguiu morder a isca. Morder a isca? Do que você tá falando? Começa a olhar pro braço dele. Isso aqui, quando ele colocou isso? O cara fica rindo. Grisalho diz que agora ele já era, dá uma cutucada na testa. Galego grita dizendo pra ele não fazer isso, mas agora já é tarde demais. Romal fode arrasta pra cima. Eu não tava esperando por isso, agora eu me dei mal. Pino da bomba começa a chegar no fim. O Chon grita pro Grisalho jogar o casaco pra longe, mas já é tarde demais, a bomba explode bem em cima dele.